Bom, para quem não me conhece, eu sou a Suzy. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o nosso compromisso com Jesus. Esse é um capítulo de um livro da Joana de Ângeles, o Liberta-te do Mal, que é esse livro aqui, tá? Para quem quiser a referência bibliográfica. Tem um capítulo do livro que se chama Coerência e Austeridade. Como o nome eu achei meio severo, eu mudei para nosso compromisso com Jesus, mas ipsiliteri o capítulo da Joana, tá? Então eu peguei para a gente fazer nossas reflexões, porque na verdade essa coerência e austeridade tem tudo a ver com a chamada que Joana faz para a gente, com referência ao nosso compromisso com Jesus. Então, ela começa os capítulos, e eu amo Joana porque se eu estou bem desesperada, eu falo, vou pedir uma ajuda. Sempre cai assim, sabe? Então, é uma chamada de consciência para a gente, assim, para a gente despertar, assim, olha, você está aqui, está nesse plano, está nesse planeta, você tem a sua oportunidade, então seja responsável, né? Toca a tua vida com responsabilidade. Geralmente é isso que é a mensagem da mentora. E ela sempre vem ponderando o porquê, mas também depois ela dá umas reflexões, umas ajudadas na gente, né? Então ela começa esse capítulo falando assim, que o teu compromisso com a imortalidade é portador de grave e alta responsabilidade. Ele diz respeito ao teu futuro espiritual, em favor do qual deves investir os teus melhores recursos por lhe considerar o sentido de elevada magnitude em razão da sua perenidade. Então, assim, o nosso compromisso com a imortalidade é portador de grave e alta responsabilidade. Então, esse é o nosso compromisso, né, com a imortalidade. Se nós nos dizemos espíritas, ou estamos aqui chegando no centro espírita, buscando um alento, não tem como a gente buscar um alento, um conforto, ou objetivar essa nossa responsabilidade, se nós não entendermos a imortalidade. Porque como é que a gente vai viver uma vida, muitas vezes de renúncia, de sacrifício, de abnegação, se a gente acha que a vida é só aqui e acabou, né? Por quê? Porque daí vai ser a lei da vantagem. E se a gente crê na imortalidade da alma, que é um dos princípios da doutrina espírita, e na verdade é um princípio da doutrina espírita, mas não é só espírita. Por quê? Porque a primeira vez que acho que marcou para todos os cristãos foi quando Jesus, depois da crucificação, ressurge, né? Aparece ali primeiro para Maria de Madalena, que depois ele chega na reunião de todos os apóstolos, né? E ele mostra Tomé, que não deixa de ser cada um de nós, né? Tem que cutucar ali a ferida, colocar o dedo na chaga para presenciar que aquilo é o real. Então, como é que pode? Se todo mundo viu ele lá na cruz, né? Ele foi morto, ele foi sepultado, e de repente ele aparece, ele caminha, né, com alguns discípulos até Emaús, e nem os discípulos o reconhecem, né? Ele vai batendo papo, né, no caminho para a cidade de Emaús, e os discípulos estão ali todos lamentando a morte do Cristo, e ele chega e ele caminha do lado deles, né? Mas quem que era esse? Né? E eles não percebem que o caminhante é Jesus, eles só vão se dar conta depois de toda a conversa, quando eles chegam lá na porta de Emaús, e esse viajante está seguindo em frente, e daí eles falam, não, volta aqui, fica com a gente, está tarde, tenta hospedar, vamos comer com a gente. E daí ele começa a comer e repartir o pão como ele sempre fez. E daí eles acordam e veem que é o mestre. E o mestre caminhou com eles o tempo todo, né? E eles voltam. E daí eles têm notícias pelos apóstolos, tudo que Jesus também já tinha conversado com eles e tal.
Então, assim, ali foi demonstrado que a imortalidade existe, né? Então, assim, doutrina espírita surgiu muitos milênios depois, né? Pelo menos 2000 anos depois, né, que veio a doutrina. Então, esse nosso compromisso, ele diz respeito ao nosso futuro espiritual. Porque nós temos uma caminhada evolutiva. Nós estamos aqui, nós nascemos, nós vivemos, somos jovens, adultos, maturidade, né? E nós vamos caminhar para a senioridade e nos desapegarmos do nosso corpo. Se a gente cumprir essa jornada carnal dessa maneira. Muitas vezes as vidas são interrompidas de outras maneiras, não chegando até a maturidade ou a senilidade, né? Então, nós devemos investir os nossos melhores recursos por considerar o sentido de elevar a magnitude em razão da perenidade que constitui a imortalidade. E aí ela começa, né? Por que a gente renasceu na Terra? A gente renasce na Terra com a destinação luminosa a fim de nos libertarmos de toda e qualquer sombra que vem impossibilitando o nosso avanço à plenitude e tem sido o fator determinante dos nossos conflitos e dificuldades evolutivas. Então, qual é o objetivo da nossa reencarnação? É sofrimento? Não. É evolução. O sofrimento faz parte do caminho, né? E muitas vezes a gente atrai ele. Não é tudo que é karma, tudo que é compromisso. Quantos desatinos muitas vezes nós cometemos, quantos abusos, e daí é uma expiação numa mesma vida, né? Por quê? Porque a gente faz certos abusos. A gente sabe que comer demais engorda, aumenta nossas taxas de colesterol, né? Pode provocar diabetes, se a gente comer muito doce. Então a gente tem ciência, né? A bebida, o fumo, o sexo em exagero, tudo que é exagero. Nós complicamos o nosso próprio corpo. E daí assim, meu Deus, eu estou pagando pelo meu karma lá do passado. Não é do passado, é dessa vida. São as nossas complicações, o que a gente coloca de peso a mais no nosso compromisso. Podia até ser mais light, mas ser diferente, mas são as nossas escolhas, através do nosso livre-arbítrio. Então, olha aqui o ponto que ela pega, olha. A gente renasce com a destinação luminosa, a fim de nos libertarmos de toda e qualquer sombra que vem impossibilitando o nosso avanço. A plenitude, e tem sido o fator determinante dos nossos conflitos e dificuldades evolutivas. E o que é a sombra? É tudo aquilo que a gente não dá conta, que a gente não percebe, que a gente não enxerga. E daí, ela vem falando aqui sobre a nossa reencarnação e esse nosso processo evolutivo, que muitas vezes a gente nasce, daí a gente desencarna, daí a gente renasce de novo, daí a gente desencarna de novo, daí a gente tem outra experiência evolutiva, e é pra gente evoluir. E fato é, né, tá no estudo da doutrina, que a gente não evolui, no máximo a gente estaciona, a gente não regride. O objetivo é sempre a evolução. Pode ser que a gente fique patinando, sem dar um avanço significativo. Por quê? Por causa desses nossos conflitos. Porque a gente não percebe a nossa sombra. A sombra é tudo aquilo que está ali oculto, que está ali embaixo do tapetinho e a gente não quer ver, sabe? E isso, a gente ainda é regulado por um ego, que é um fator super necessário, né? Ele é o que gerencia a nossa vida, a nossa personalidade em cada existência. Mas o que a gente acaba fazendo, a gente dá muito valor para o nosso ego e ele é o senhor de tudo. E, na verdade, ele deveria ser só o governador. Ele não poderia ser, sabe, o presidente.
O presidente tem que ser o self, o nosso eu interno, o nosso Deus interno que vive em nós. Mas aí a gente fica aqui e começa a se envolver com as distrações, né? Tem um filminho que a minha filha gostava de assistir, que eu às vezes via com ela, que é daquele... de um menino lá que era filho do deus lá, do Poseidon, e que daí eles contextualizam, né? Eles são todos jovens, e daí eles saem à procura de um tesouro lá, que é para eles chegarem ao destino. Mas chega lá, eles entram num cassino em Las Vegas, e eles começam a provar, né, um drink lá, comem uma sobremesa lá, e eles perdem a noção do tempo, e eles comem aquilo, e eles acham que eles acabaram de chegar, e quando eles viram já passaram mais de 7 dias no lugar, e eles estão ali, ó, na tentação, na ilusão, e o tempo passa e eles não percebem. E isso somos nós, né, que estamos aqui, que temos essa abençoada existência para dar o nosso melhor, para progredir, porque quando a gente se coloca no papel do responsável e não do coitadinho, né, e a gente assume o nosso papel, o que a gente faz? Quem é responsável é responsável, né? Ele não dá bola se o que deixou do lado puxa, né? Todo mundo vai embora aqui do centro espírita, a janela ficou aberta. O problema não é meu, o pessoal lá de dentro que devia fechar, sabe? Mas eu estou aqui e eu podia ter fechado a janela. Então eu posso dar a minha parte, eu posso assumir a responsabilidade, né? Eu posso, na parte que me compete, ou mesmo que não me compete, mas eu estou do lado e eu posso ajudar, por que não fazer? Eu posso fazer. Então, é isso que ela começa a chamar a nossa atenção, sabe? A gente fica envolvido. O que é a nossa sombra? A nossa sombra geralmente são os nossos vícios, né? São aquelas situações que a gente não quer enxergar, né? O orgulho, a vaidade, o egoísmo, né? Por exemplo, uma situação assim, e daí geralmente tem alguém na minha frente que me aborrece muito, que eu fico muito irritada com a pessoa, essa pessoa, você pode olhar, que essa pessoa, ela está refletindo alguma coisa nossa que a gente não gosta e a gente não quer ver na gente. Então, assim, sabe? Esse Cristo, eu não sei não, esse cara, sabe? Como diz o Marlon, problema teu, né? Como às vezes você fala assim, Marlon, sonhei com você. Problema é teu, não é meu. Não sei o que esse sonho está dizendo, mas é pra você, não é pra mim, né? Porque muitas vezes o nosso inconsciente acha um caminho através de um sonho para vir dizer alguma coisa para nós, né? Olha, acorda, enxerga, faça diferente, né? Através dos sonhos a gente pode ter essa noção. Então sempre a mentora trabalha muito assim, de questionar a gente, assim, de fazer essas observações, por onde a gente pode crescer, por onde a gente pode avançar. Então assim, buscar nos autodescobrir. E assim, o autodescobrimento, o autoconhecimento é algo que a gente tem que estar disposto a querer. Porque dói, machuca, né? A gente se enxergar, a gente vê que a gente não está com essa bola toda, que a gente não é o que parece, né? A gente não é tudo aquilo, que muitas vezes, né, tem aquela figurinha bonitinha que eu acho que tem um gatinho se enxergando no espelho e ele enxerga um leão, né? Mas na verdade ele é um gatinho. Então se a gente conseguir pelo menos se enxergar no espelho sendo o gatinho, tá bom, a gente está enxergando o nosso tamanho. Conhecedor que és dos conteúdos sublimes da fé racional, que audes na doutrina espírita, já não te podes permitir o luxo enfermiço da ignorância, nem as justificativas infantis em torno das impossibilidades que te cabem ultrapassar com naturalidade e entusiasmo. Então aqui ela está chegando e falando assim pra gente, né, da justificativa infantil. Não adianta dizer assim, eu sou assim por causa do meu pai,
por causa da minha mãe, porque o meu marido me sufoca, porque o meu filho não sei o quê, porque o meu patrão, porque assim, a gente sempre joga para o outro a responsabilidade que é nossa. Tá certo que o outro coopera também, né? Mas, assim, só pode afetar a gente se a gente permitir. E a gente demora para enxergar isso, né? A gente dá muito poder para os outros. Porque se a gente centraliza de volta para a gente, ninguém mais pode fazer a gente de bobo, de palhaço, de submisso. Porque a gente acaba aceitando a situação. Então é isso que ela fala, olha, puxa para você a responsabilidade. O que você pode fazer para mudar isso, né? Então, olha, por que ela fala isso? Porque já que nós temos uma fé raciocinada, a fé não pode ser cega. Então, quando vem ali Allan Kardec, faz todas as perguntas, o Livro dos Espíritos é levado a público, né, em 1857, com todas aquelas perguntas que Kardec, como um codificador fantástico, ele questionou os espíritos, ele não aceitou, assim. Eu perguntei para um espírito e ele me respondeu, então é isso. Não. Ele perguntou para vários, ele fez várias pessoas e ele compilou tudo, passou pelo crivo da razão. Então, a fé raciocinada é isso. Por quê? Para quê? A luz que nos norteia os novos caminhos é bênção a que vem fazendo jus pelos esforços contínuos de libertação das mazelas que te têm acompanhado ao largo do tempo. Todos nós, né? Todos nós caminhamos e no nosso caminho nós temos os nossos acertos e erros. E uma das coisas que mais maltrata a gente é a bendita da culpa. Culpa é algo que prende a gente num passado, que não deixa a gente dar o próximo passo, né? Deus é Pai, Ele não nos julga com a severidade que nós nos julgamos. Então, a gente vem fazendo esforços para se libertar dessa culpa, dessa revolta. Então, a gente tem a chance de ir para frente. Mas ninguém vai para frente carregando culpa, carregando mágoa, né? A gente fica no círculo preso. Então, olha o que ela fala. Não mais te detenhas nos comportamentos infelizes, aqueles que proporcionam prazeres mórbidos, mas intoxicam a mente e pervertem os sentimentos, agrilhoando-te as masmorras do atraso moral. Então, se a gente tem uma fé raciocinada, a gente já sabe que esse comportamento eu posso modificar. Para que continuar? Né? Dá para fazer diferente. Então, a gente, o que adianta um prazer mórbido que só vai te intoxicar? É filho de Deus que te ama, havendo-te concedido a honra de lhe conhecer um embaixador incomparável, que se ofereceu em sacrifício espontâneo a fim de que pudesses fruir da vida, dessa vida que proporciona a abundância, né? O Mestre nos disse, né, que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Antes, embora sentisses a necessidade de crescer interiormente, de fruir paz, de encantar com todos os contributos com que a natureza te felicita, encontravas-te dependente dos instintos básicos que nutriam as paixões primárias, impedindo-te a experiência das emoções elevadas. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. Todos nós tivemos os nossos percalços e muitas vezes nos desviamos dos caminhos. Não porque Deus quis, mas Ele nos deu o livre-arbítrio. Então, muitas e quantas vezes, assim, a gente sabe o que é melhor fazer, né? Mas a gente acaba, às vezes, por comodismo, aceitando uma outra situação, né? Eu posso comer adequadamente, ter uma nutrição perfeita, posso ter um peso ideal. Ai, mas aquela pizza é tão boa, né? Então, vou comer pizza até que chega, né? E daí, meu preguiçoso?
triglicerídeo aumenta, meu colesterol aumenta, meu fígado fica intoxicado. Assim, escolhas. E aí o que acontece? Todos nós temos os nossos estágios evolutivos. Começamos simples e ignorantes e vamos tendo as nossas oportunidades evolutivas. Eu gosto, advogado que gosta disso, né, Elaine? A Sandra Pola, ela é uma palestrante do Rio Grande do Sul, eu gosto muito de ouvir as palestras dela. E ela fala assim que a gente está acostumado, assim, a gente tem que errar para aprender, né? Errar é humano, a gente tem que errar para aprender. E ela fala que isso é um sofisma. Por quê? Porque a gente não precisa errar para aprender. A gente pode aprender sem errar. O erro faz parte do caminho. Mas não necessariamente errar. Pode-se viver uma existência tocando a vida com seus valores, honestamente, sem necessariamente ter que errar. Então, a gente muda, né, de paradigma. Então, assim, a gente começa ali embaixo, simples e ignorante, onde a gente é mais sensação, onde a gente ainda está naquele estágio de consciência do sono, como diz Joana. Então, assim, e quando a gente está na consciência de sono, tudo que nos sustenta é muito primário. Então, quando você está na consciência do sono, a gente está embotado ainda por esses instintos básicos. O que é o instinto básico de sobrevivência? Comer, beber, dormir, reproduzir, não é? Então, fica estacionado nisso aí. Então, o que a gente enxerga é isso. Mas, e a gente não tem que censurar quem ainda vive assim, porque não teve o seu tempo de despertar. Mas nós já podemos crescer mais. E aí ela vem falando, né, vem discorrendo sobre Jesus, que com Jesus aprisionado nas torpes celas do dogmatismo e da perversidade, das superstições e fórmulas sacramentais, cuidando dos poderosos e esquecendo-se dos pobres de espírito, seguias hipnotizado pela ilusão das compensações concedidas pelo arrependimento antes da morte, aguardando um céu de ociosidade e contemplação eterna, ou receando o terrível inferno, onde não vigem a misericórdia nem a compaixão. Ela está falando aqui do triste período aí, né, da Idade Média, do que fizeram com o cristianismo. E assim, nossa, quando a gente vai lendo, estudando e aprendendo, que luta, né? Que luta! Graças ao Silvino, né? Eu acho que ele falou tanto do livro que eu tive que ler o livro, né? E esse livro aqui é um bom livro de férias, tá? Testemunhos pelo Cristo. Conta a história de Inácio de Antioquia, fala muito de Timóteo, de Paulo de Tarso. Nesse livro, Paulo de Tarso já tinha desencarnado, mas conta a história do Inácio de Antioquia, de Timóteo, né, que foi discípulo de Paulo, conta de João, o evangelista, porque João foi o último discípulo a passar para o mundo espiritual, né? E ele não teve o desencarne que os outros tiveram, porque sempre os outros ou foram crucificados, foram mortos sempre por algum ato bem agressivo. E João não, né? Mas todos eles deram o seu testemunho pelo Cristo. É duro, assim, viver, sabe? A gente lê ali aqueles capítulos. Inácio de Antioquia foi a criancinha que está ali no início, conversando com Jesus, que a gente colocou lá na foto inicial da palestra. E a gente vê o testemunho de cada um deles, aprisionados, a inveja, a traição, a corrupção, a deturpação. Já começou naquele tempo, depois que Jesus faleceu. Viveu 30 anos, né? João faleceu com mais de 90 anos, né? E
e conta, sabe, do dissabor que ele teve. Então, assim, a intriga farisaica, porque como acabou o templo de Jerusalém, eles não tinham para onde ir, então eles queriam se infiltrar nas igrejas, nos núcleos cristãos formados. E daí eles queriam levar para dentro do núcleo cristão os costumes deles. E uma das grandes brigas de Paulo de Tarso era que ele foi o enviado para os gentios, né? E os gentios eram os pagãos. Então eles não tinham os costumes que os judeus tinham. E daí um dos grandes, um que mais emperrava a situação era a circuncisão. E era a briga de Paulo com Tiago, né? Porque Tiago achava que tinha que seguir os preceitos para manter aquela turma. E Paulo dizia que não precisava. E ali quem salvou a situação foi Pedro, porque senão acho que a igreja já tinha rachado ali e não tinha vindo para frente. Mas a gente vê o testemunho de cada um, sabe? Sobreviver a tanta intriga. João falava que João queria se beneficiar do fato dele ter convivido com Maria de Nazaré e com Jesus, porque ele se achava o preferido. Olha só, se fizer sempre com João, quem somos nós, né? Para não passar pelas coisas que eles passaram. E já vem de lá, sabe? Já vem de lá isso tudo. Então, assim, a luta deles foi tremenda para manter todos os núcleos cristãos com os princípios de Jesus. Porque qual foi o maior princípio? O amor. Né? Ele curou uma pessoa deficiente num sábado, que era o dia que não podia ter cura, não podia ter nada no sábado. E Jesus vem e pergunta: o que é melhor, o bem ou o mal? A saúde ou a doença? Né? Daí depois disso ele vem assim: então vem aqui, vamos curar teu braço no sábado. Porque o que é mais importante, o sábado ou a pessoa que está em necessidade? Agora vejam, se falar de amor, de justiça, nos dias de hoje, já encontra, né, tanta resistência. Já pensou quando Jesus começou a pregar sobre o amor, trazer uma outra lei, que não era uma lei de olho por olho, dente por dente? Ainda bem que o governador espiritual do planeta veio preparado para implantar essa lei. E mesmo, ele falava por parábolas, porque ele sabia que nós não éramos capazes de entendermos tudo, porque nós ainda somos aqueles que vêm lá daquela época, né, reencarnando, tentando nos aprimorar. Porque hoje nós já estamos aqui, né, ouvindo uma palestra, estudando o Consolador Prometido. Naqueles tempos nós ficamos nos circos muitas vezes, torcendo para aquela fera pegar aquele cristão, né? Então nós já estivemos, nosso passado nós não sabemos qual é. E a gente vem de lá de trás, né? E o que foi feito com a igreja, né? A igreja, porque daí cada um foi trazendo aquilo que servia, que acomodava. E foi trazendo dogma para a igreja, perversidade, comprar um terreno no céu, né? Daí quando está lá na beira do leito de morte, lá o Santo Padre vem para dar a extrema unção, né? Como se isso fosse capaz de passar para o outro lado, né, da vida, numa condição favorável, porque a gente vai para lá do jeito que a gente saiu daqui, não tem ilusão. O Raul fala, às vezes as pessoas vêm assim: ai, Raul, porque ele, né, tinha o dom da vidência, como é que está o fulano, né, o meu ente querido que faleceu? E ele fala: como é que ele era aqui na Terra? Ele era bom, ele era generoso, ele vai estar lá desse jeito. Agora, não muda, só muda de plano, né? Mas continua a mesma coisa. E o esforço é pessoal e intransferível para ter mudança. E aí ela fala, né, que muitas vezes, vivendo nessas épocas, a
Santa Inquisição, né, a Idade Média, o quanto se fez em nome de Jesus, né, as cruzadas, quantos lares desfeitos, quantas pessoas que foram expropriadas dos seus bens. Está certo que tudo tem a lei de causa e efeito, tem um princípio soberano acima disso tudo, mas quantas pessoas, né, foram acusadas de bruxaria por uma igreja dominante? Porque o problema não é a igreja, não é falar mal da igreja, mas as pessoas que detinham o poder em nome da igreja, que podiam favorecer ao desfavorecido e só favoreciam aqueles que podiam pagar, aqueles onde podiam ter um retorno. Então, muitas vezes, se nós estivemos lá, e muitos de nós vivemos nessa época, a gente traz isso na nossa bagagem, né? A gente traz isso de uma maneira que, assim, aquilo me fez mal, ou aquilo não me satisfez. E por causa disso, então a gente caiu no materialismo. Porque, olha, desorientado pela impropriedade desses conceitos, abraçaste o materialismo imediato e frustrante, buscando ignorar o sentido nobre da vida, procurando fluir tudo quanto o momento podia oferecer, permanecendo, no entanto, interiormente vazio de significado e desestimulado para a luta de renovação. Nesse momento significativo, porém, encontraste Jesus descrucificado pelo Espiritismo. Então, assim, o Espiritismo chega e tira Jesus da cruz, tira Jesus desse culto. Porque o Jesus na cruz foi aquele que deu a sua vida por todos nós. Mas o que acontece? No momento que surge o Espiritismo, que vem ali Allan Kardec, que faz aquelas reuniões espíritas, porque ele vai procurar primeiro o fenômeno das mesas girantes, né? Que as mesas começaram a girar em vários locais, ele foi ver que tinha um princípio por trás daquilo e vai estudar. E daí começam, faz batida na mesa, vai tentando se comunicar, até ver que não precisa nada disso, né? Mas naquele momento precisava que a voz dos espíritos ecoasse, que assim, olha, nós estamos aqui, nós coexistimos com vocês. Então o que acontece? O Espiritismo chega e descrucifica Jesus. Ele tira Jesus da cruz e põe Jesus nos nossos corações. Então, nesse momento que a gente encontra Jesus descrucificado, o companheiro dos desafortunados e dos vencidos, dos tristes e oprimidos, dos que choram sem conforto nem esperança, dos viandantes sem roteiro, que de braços abertos a todos alberga no seu generoso coração de mestre irretocável. Ouvindo-lhe dos lábios sensíveis a melodia imperecível do sermão da montanha, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os pacíficos, né? São todas as bem-aventuranças. As bem-aventuranças são um roteiro de vida, né? O que Jesus tinha que nos dizer estava ali. Você quer viver bem, você quer ter uma vida responsável, você quer ter uma vida digna, então seja bem-aventurado, né? Siga esses princípios das bem-aventuranças. Então renasceram na nossa alma as esperanças, renovaram-se os nossos propósitos de trabalho e renascemos para a vida. E agora, fascinados pelo seu exemplo de amor, tenta seguir-lhe as luminosas pegadas pelos ínvios caminhos da atualidade aflita. Então agora que a gente já consegue entender Jesus, compreender Jesus, a gente tenta seguir as pegadas de Jesus nos caminhos dessa atualidade aflita. E se a gente não se apegar com Jesus e seguir o roteiro dele, num mundo que está cheio de um monte de coisa pesada, né?
fica difícil da gente viver. Eu só tendo criança. Hoje eu atendi um garotinho que ele vai viajar, estava feliz da vida porque eles vão para Disney, né? E daí ele tem 9 anos, ele falou para mim, ai, que bom que eu vou um pouco. Ai, eu vou ver coisa leve agora, né, tia? Porque tá muito pesado ficar aqui, sabe? Falei, nossa, você tá sentindo isso? As pessoas só ficam falando coisas ruins pra gente, sabe? Um menininho de 9 anos. Ah, então vai, se divirta mesmo, né? E Joana vem e nos diz, então, não vaciles nem te permitas a paralisação da tua marcha. Avança resoluto e conquista o tempo, recuperando aquele tempo malbaratado na insensatez e na desorientação. Então, o passado já passou, nós estamos aqui nessa oportunidade evolutiva. Esquece, o passado é passado, já foi. Ao mesmo tempo que nós estamos nessa existência, resgatando o nosso passado, nós estamos construindo o nosso futuro, né? Então, o presente é o nosso presente. É aquele momento que a gente devolve, né? A gente restitui o que a gente malbaratou, mas a gente está construindo a oportunidade do nosso novo futuro, né? Podemos ser diferentes, se a gente não deixar ficar preso pelas nossas sombras, né? Se eu sou muito esquentada, né? Qualquer coisinha eu já me irrito, ótima oportunidade, né? O Alberto Almeida brinca que nós temos os nossos personal trainers, né? Que ele conta uma história do Gurdjieff, que era um psicólogo, e ele tinha uma escola que era muito disputada pelos jovens para estudar psicologia. E tinha o Anton. O Anton tomava conta de lá, ele cuidava de lá. Mas o Anton era aquele, sabe, casca grossa, bravo, briguento. Então, tudo ele fazia para dar um jeitinho. Os alunos não sabiam mais o que fazer com o Anton. E o Gurdjieff saiu numa temporada de seminário, e quando ele volta, os alunos deram jeito, né? Tiraram o Anton da escola, né? Colocaram o Anton para correr, agora quem manda somos nós. E quando o Gurdjieff volta, cadê o Anton? Ah, ele estava provocando muita confusão, nós demos um jeito e ele saiu. O Gurdjieff vai até o Anton, pede para o Anton voltar. O Anton diz que de jeito nenhum que ele não vai voltar para conviver com aqueles caras. Então o Gurdjieff fala, eu te pago um salário, eu te dou comida, eu te dou casa. E os alunos não acreditam que o Gurdjieff conseguiu trazer de volta quem fazia tanta desarmonia naquele ambiente. Ele fala, mas se vocês querem ser os psicólogos, se vocês vão tratar, o Anton é o seu personal, né? Então nós precisamos do Anton. E todos nós temos os nossos personal trainers, né? Nesse sentido. E também somos os de outros, né? Então, o teu compromisso com Jesus é formal e se trata de um contrato sério para todos os teus dias atuais e futuros. A sua doutrina é feita de energia e vida, não havendo lugar nos seus postulados para a indecisão, para a amargura, o arrependimento da dedicação, né? E a gente assim, puxa, fiz tanto, né? E assim, esperando reconhecimento. As negociações ilícitas, muito do agrado da frivolidade humana. Então, não tem tempo na doutrina de Jesus para isso. Não tem tempo para perda de tempo. Aceitaste-lhe a companhia e a diretriz, havendo-lhe prometido fidelidade e coerência existencial em relação aos seus ensinamentos. Então vem a coerência, né? O tema desse capítulo é a coerência e a austeridade. A coerência te facultará a austeridade na conduta mental, verbal e comportamental. Olha só. Conduta mental, verbal e comportamental. Então a gente precisa ser coerente, né? Se eu estudo o Espiritismo,
eu sei, eu leio o Livro dos Espíritos, eu leio o Pentateuco, das obras básicas, eu estudo Joana de Ângeles, Emmanuel e tantos outros benfeitores maravilhosos. Daí eu leio. Mas e a minha conduta, onde é que fica? Né? Por quê? Como diz a Sueli Caldas-Schubert, você não se diz espírita? Pois então, na hora que chega a provação, o testemunho bate à tua porta e bate na porta de cada um. Seja espírita, use as ferramentas que você aprendeu e seja, demonstra. Então é ali, ó, a nossa conduta mental, verbal e comportamental. Não adianta ser espírita dentro do centro espírita, que é muito fácil, né? A gente está protegido, a gente tem essa vibração maravilhosa, né? Que é a serena e a calma. Daí a gente atravessa a rua, a gente já começa a brigar com o carro, já, sabe? O comportamento, né? Nós somos, né? E devemos ser onde nós estamos, não é só aqui. Não anuindo aos vícios que predominam nos grupos sociais e aos quais eras afeiçoado, mudando de atitude com energia e demonstrando que já não pertences mais aos círculos dos comportamentos vãos e atormentados. O Divaldo conta numa palestra que ele trabalhava no serviço público, né? E daí diz que chegou um chefe do setor e o Divaldo, ele ia para o centro espírita, toda noite tinha um compromisso, ele ia até as 2, 3 da manhã, atendendo um, fazendo fraterna, aquela coisa toda. E daí chegou esse chefe. E ele foi encarregado de carregar esse chefe. O chefe queria ir para as boates. E fazia o Divaldo ir com ele. Aí o Divaldo chegava lá, o cara bebia, o Divaldo tomava água, e ficava lá, e esperava o cara, e não sei o quê. Uma semana inteira fazendo isso. Aí, no último dia, o Divaldo disse que ali ele já não podia ficar, porque ali o compromisso com o centro, ele não tinha um substituto e ele tinha que fazer fraterno, né? Aí, ele falou pro chefe que aquele dia ele não podia. Ele, mas por quê? Ele falou, porque eu tenho um compromisso. Ele falou assim, e o chefe assim, mas aonde nós vamos? Ele falou, hoje na minha boate. E daí o chefe foi para lá. Aí o Divaldo disse que pegou, ele ia começar a palestra, ele pegou o Evangelho, o homem de bem, porque ele já tinha marcado a página, né? E leu abertamente, disse que o cara lá, eu posso ir nessa tua entrevista? Ele falou assim, mas o senhor vai ter que ser o último, porque tem todos esses... Não tem problema, Divaldo, você já caminhou comigo todos esses dias, eu fico com você. Aí, por fim, ele conversou. Daí o rapaz se encantou com tudo aquilo, ele falou, Divaldo, tá na hora de fazer minha mudança. E o rapaz virou espírita, sabe, e ajudando ele. Eu já conheço um lado mesmo, agora eu vou ver se eu me salvo do outro lado também, né? Mas é isso aqui que ela fala, né? Então, olha, não anuindo aos vícios que predominam nos grupos sociais. Dá pra você sair, ser do mundo sem ser do mundo, né? Se você já tem os seus princípios estabelecidos, dá para participar, mas não precisa pertencer, né? A transformação moral que devemos nos impor inicia-se por meio dos novos hábitos mentais edificantes, deixando à margem aqueles que nos intoxicam e produzem tormentos de várias ordens. Então aqui ela começa a falar, né? Como é que faz? Cria um novo hábito. E criar um novo hábito também é demorado, né? Porque a gente leva 21 dias para criar um novo hábito. Então a gente tem que ter a persistência. E é o lema do Alcoólico Anônimo, né? Um dia de cada vez. A gente não pode pensar 21 dias. Nosso lema é um dia de cada vez, para construir esse novo hábito. As paisagens psíquicas a que te afeiçoaste estarão sempre enriquecidas de quadros cambiantes de beleza enriquecedora que te falam de amor e mansidão, alegria e trabalho, esforço regenerativo e aprendizagem. E ela fala, né,
que quando uma pessoa está lá dentro da caverna, de uma furna, né, tem aquele mito lá, né, da caverna de Platão, que eles ficavam lá dentro porque eles achavam que não tinha outro, não tinha nada, até que alguém ousou sair da caverna e viu que tinha luz. Só que quando a gente está muito tempo dentro da escuridão, quando a gente sai, essa luz nos cega. Então é necessário absorver essa luz cuidadosamente, adaptando-se à vista e acomodando-se ao deslumbramento que os olhos enfrentam, e se tornará um novo mundo de observação. É natural, portanto, que ao sair das densas trevas da ignorância do bem e do abismo, em sombras dos torpes comportamentos, a nova paisagem produz um choque inicial, fascinando a pouco e pouco e o observador que a descobre. Cultivando a saúde emocional, o candidato à ascensão não tergiversa, né? Não titubeia, não sendo gentil para com os outros por meio da defecção da própria crença, mas delicadamente declinando das contribuições perturbadoras e se mantendo íntegro em grande fidelidade a tudo aquilo que hoje faz parte da sua decisão para manter esse comportamento iluminativo. A sua grande preocupação deve cingir-se ao combate às imperfeições que ainda o atraem aos hábitos que reconhece doentios e de que se deseja libertar, não facultando espaços para os devaneios inquietadores a que se encontrava acostumado. Né? É como olhar para um cigarro e resistir, olhar para um copo e não beber, porque é só mais um, né? É ali que o vício se sustenta. Uma agenda de preocupações novas, que é mais com o interior do que com o exterior. Toma os campos da mente e se enriquece cada vez mais ao constatar a grandeza da existência que lhe passava despercebida, porque sempre estava entulhada pelo lixo das coisas irrelevantes. Então daí deixa de olhar para o exterior e começa a olhar para dentro de si, e começa a se contentar com outro tipo de situação, né? Aquilo ali não tem mais importância, a importância que se dava. Automaticamente modifica-se a área da saúde e do bem-estar, respirando melhor o oxigênio da esperança e da alegria real, modificando significativamente e de tal forma que se surpreende ante os acontecimentos que passam a suceder no seu caminho. Sem dúvida, é necessária a coerência entre em que se crê e como se comporta, facultando austeridade dinâmica e não agressiva em relação a tudo e a todos. Então, assim, pôr em prática aquilo que a gente aprendeu. Essa coerência sempre mantiveram os primeiros discípulos de Jesus, alguns dos quais abraçaram o martírio jubilosos, cantando as glórias do céu com o ouvido dos tormentos da terra. Poderiam ter abjurado, porque lhes era concedido esse direito, sob a justificativa de que, ficando no corpo, poderiam servir mais, trabalhar mais pela divulgação do pensamento de Jesus. No entanto, sabiam que nessa conduta ocultava-se o medo do testemunho de provar a imortalidade e a mansidão do Rabi. Porque a caçada era grande, né, em cima dos cristãos. E daí o divertimento de Roma era colocar os cristãos no circo. Então, assim, era aquele espetáculo. E daí soltava, ou queimava-se os cristãos, ou soltava as feras para devorar os cristãos. E eles não entendiam, porque quanto mais eles faziam isso, mais eles cantavam hinos, hosanas, e iam se jogando para o martírio ali, sem titubear. E isso também incomodava Roma, porque que força era essa que fazia as pessoas se entregarem, né? E assim, Inácio de Antioquia foi né? Ele foi uma criança que ficou órfã muito cedo, 4, 5 anos de idade. Os pais pescadores morreram, daí um outro pescador foi tomar conta dele, também foi para o mar e não voltou, daí ele foi para a casa de outro. Mas enquanto se é pequenininho, cada um dá uma acolhida, vai ficando um pouco grandinho, já não é mais a mesma coisa, né?
E ele ficou assim, vagando nas ruas, um teto de um teto de outro. E Inácio foi a criança que Jesus veio conversar e falou: olá, meu pequenininho, meu pequeno amigo, que bom te reencontrar. Eu estarei sempre do teu lado, não temas. E ele, com 8 anos, que ele tinha 8 anos de idade, João e Maria de Nazaré vêm buscar o Inácio para morar com eles. E o Inácio, então, ele é criado por Maria de Nazaré, até os 17 anos, quando Maria desencarna. E João, o apóstolo João, que era o pai para ele, né? Maria a mãe e João o pai. E Inácio, daí, ele vai para Antioquia, né? Ele é conhecido como Inácio de Antioquia, na Síria, e ele cuida desse núcleo lá, cristão. E ele se torna uma das cabeças do cristianismo, né? Um dos líderes natos que é, e ele percebe essa cisão que está tendo dentro do núcleo e ele quer reorganizar tudo. E então mudam-se os imperadores, o imperador que chega ao poder, ele está perseguindo os cristãos e Inácio é preso. Ele vai preso, mas ele tem tempo de ir peregrinando, porque as viagens, até ele chegar lá a Roma, leva muitos meses. Ele converte vários romanos, generais lá, os centuriões, e ele faz amizades boas. E o que acontece com Inácio? Ele é jogado às feras. Mas ele não acha isso ruim, ele acha que chegou a hora dele. Porque todos sacrificaram e deram a vida pelo Cristo. E ele sentia uma saudade imensa de Maria, uma saudade imensa de Jesus. E ele era um órfão, né? Para ele estava feliz de ir para o sacrifício. Só que o que acontece? As feras atacam todos, menos a Inácio. E Inácio não acredita no que está acontecendo, né? Mas a fera o poupou. E pela lei romana, ele é considerado livre, porque ele foi para o sacrifício, mas a fera que não o abateu. Mas o que acontece? Só sai do circo, né, de Roma quem abjura, né? E aí começa o drama de Inácio. E isso o benfeitor espiritual esclarece para ele. Fala: Inácio, não chegou a tua hora ainda. O teu sacrifício, por tanto amar a Jesus, é muito maior. Porque você vai se manter vivo no teu compromisso fiel a Jesus. Mas você vai sofrer toda a ordem de intrigas, de desconfianças possíveis. E ele está em Roma, não conhece ninguém, ele corre para onde? Para o núcleo cristão de Roma. Então ele chega lá, porque ele não consegue entender o que aconteceu com ele, esperando um pouco de comida e muito de alento, né? Só que o responsável pelo núcleo de Roma recebe ele com muita indiferença, porque para ele Inácio abjurou. Porque se ele escapou, é porque ele abjurou. Porque quem abjura é aquele que fala assim, né? Tá certo, eu concordo com Roma, eu vou venerar os deuses de Roma e dentro do meu lar eu sigo a minha crença. Então, para um cristão voltar para o seu núcleo, é porque ele não deu seu testemunho de fé. E daí ele volta e ele não sabe para onde ir, porque ali no núcleo ele já começou a sofrer essas penalidades. E ele vai para uma taberna lá, ofereceu serviços, ele precisava comer. E o senhor da taberna olha e gosta de Inácio. Ele fala: olha, você parece uma pessoa de bem, eu vou te dar aqui comida, você trouxe uma roupa lá para ele e tal. E nisso chega um dos comandantes de Roma, que Inácio converteu ao cristianismo, que inspirou coisas boas para esse comandante. E ele que consegue fazer Inácio voltar para Éfeso e encontrar João.
no navio. Então, assim, onde ele achava que ele ia receber colo, que era na igreja que ele pregava, ele não teve. Ele recebeu o colo de outros romanos. Então, abjurar era algo que era, assim, muito inaceitável naquela época. E ele foi julgado e carregou esse estigma com ele. Depois chega a hora dele fazer o passamento dele. Mas ele volta, levanta a cabeça, não dá bola para as intrigas. João e Timóteo estão com ele. João fala que sabe que ele jamais faria isso. Mas então, se eles, que são os mártires do cristianismo, conviveram com isso, que dirá, né? Nós que estamos aqui no nosso caminho de formiguinha. Então, era exatamente essa coragem estoica e doce que surpreendia os perseguidores que mais se encolerizavam, temendo-lhe o contágio dos cristãos. Como hoje não mais existem as perseguições declaradas, públicas e legais, tenha em mente que as arenas são muito mais amplas e perigosas, porque se iniciam nas fronteiras do sentimento pessoal, alargando-se em direção ao mundo inteiro. Então hoje nós não temos mais as arenas de Roma. Só que hoje as perseguições, elas são outras, elas são mais amplas e perigosas. Mantém-te vigilante, portanto, coerente e austero na tua vivência com Jesus. Então Joana está dizendo para nós que não tem mais arena, não tem mais o sacrifício da vida, mas são outros sacrifícios que nos são impostos. Muitas vezes no nosso relacionamento interpessoal, na nossa dinâmica familiar, na nossa dinâmica do trabalho, né? Que a gente, muitas vezes, a gente tem que calar, né? No Evangelho se fala da verdadeira caridade, que a caridade ela não é só material, que a caridade ela é moral também. Que muitas vezes a caridade é você se calar. É você se calar quando um outro tolo está falando. Para não começar uma discussão que não vai dar em nada. Muitas vezes ali no auge, né, de uma confusão, de um conflito, se a gente deixa primeiro o instinto básico da agressão falar mais alto, a gente discute, e muitas vezes os relacionamentos são interrompidos nesse momento, no momento de raiva. E depois, às vezes, fica tão difícil de reconciliar, né, de fazer a paz. Então, os sacrifícios a que a gente passa hoje em dia, essa abjuração é outra, é de caráter moral, porque nós já evoluímos desse primarismo. Então, é dentro das bem-aventuranças que a gente vai encontrar as respostas de Jesus para as nossas inquietações, as nossas perturbações, quando muitas vezes a gente se encontra em desalento. Então, nessa hora, é a hora da gente ficar quietinho num cantinho, fechar os olhos e pedir, né, e perguntar: o que Jesus faria no meu lugar? Se fosse Ele que estivesse vivendo o que eu estou vivendo agora. Porque Ele enxergava a gente e todas as pessoas que conviveram com Ele naquela época como crianças espirituais. Aquele que é o mais, né, obstinado, aquele que é o mais rebelde. Mas Ele enxergava dentro daquele lá um potencial que ele ainda tinha para crescer. Ele conseguia entender porquê dos porquês, por que se era assim, o tempo que ia levar até chegar lá, né? E o propósito de cada um. Então, o convite de Jesus é para todos, e o nosso compromisso com Ele também. Então, que a gente possa refletir um pouco sobre essa mensagem. Muitas pessoas dizem assim que Joana tem um linguajar difícil, mas existe dicionário, tá? E daí, se a gente tiver
interesse de tirar um pouco dessa leitura, é só a gente pegar o dicionário do lado, que a gente vai entendendo o que ela quer dizer. Ela já foi uma poetisa da língua hispânica. E ela também passou pelo circo. Ela também deu a sua vida nesse momento. Então é ela que vem, né, de lá de trás, dizendo pra gente que ela também foi tentada a abjurar, né? Jesus, e ela disse que jamais. E perguntaram para ela se esse mestre dela só ensinou ela a morrer, e ela falou não, ele também me ensinou a te amar. E o lema, né, dela é assim: "Se tu aquele que ama". Então, se a gente muda esse paradigma, né, e puxa para a responsabilidade, porque a gente tenta fazer às vezes uma barganha, né? Eu só vou gostar se gostar de mim, eu só vou amar se me amar. Seja você e não se importa com o outro. E se a recompensa não vem daqui, de outro lado chega e nos envolve, nos abraça. Então, que a gente possa seguir esses preceitos do nosso mestre, essas lições, que a gente vá para casa e reflita um pouco sobre isso. Muita paz para todos.